Agora vamos entender o voltímetro. De novo, voltímetro vem de volts, que é a unidade de medida para a nossa DDP, da diferença de potencial. Então, o voltímetro é um instrumento, é um dispositivo que vai medir a diferença de potencial nos terminais, por exemplo, de um resistor. Esse voltímetro, ele deve ser ligado em paralelo com o dispositivo no qual você deseja medir aquela DDP. Por exemplo, eu quero encontrar a DDP em cima de um resistor específico daquele circuito, então eu vou colocar o voltímetro em paralelo só com aquele dispositivo no qual eu desejo saber a DDP nele. Beleza? Na prática, o voltímetro ideal, perfeito, tem que ter uma resistência muito grande, infinita. Quanto maior for a resistência do voltímetro comparado com o dispositivo no qual você deseja medir a DDP, melhor vai ser a medição. Mais próxima do real você vai ter ali para a medição daquela DDP. Na prática, vamos pegar esse circuito para a gente analisar. Então, nesse circuito eu tenho uma bateria ideal, beleza, de DDP 20 volts, eu tenho uma resistência de 2 ohms e outra resistência de 3 ohms. E eu quero saber quanto é que vale a DDP em cima dessa resistência R2. Para isso, eu conectei um voltímetro em paralelo com essa resistência. Beleza? Se eu quisesse saber a DDP em cima do resistor R1, colocaria o voltímetro em paralelo só com R1. E se eu quisesse saber a DDP de R1 e de R2 juntas, colocaria o voltímetro em paralelo com os dois, beleza? Então colocaria o voltímetro aqui, ó, daqui para cá, em paralelo exatamente com esses dois carinhas. Ok, então neste caso o voltímetro está em paralelo só com R2, lembra que a resistência dele é infinita, e para calcular essa DDP na qual esse cara vai estar consumindo, a gente vai imaginar um circuito como se não existisse esse resistor aqui de resistência infinita. Exatamente porque, se eu fosse calcular o resistor equivalente só entre esse cara e esse cara, nós teríamos que aplicar a nossa expressão para resistores associados em paralelo. 1 sobre a resistência equivalente desses dois carinhas seria igual ao inverso desse cara, 1 sobre R2, mais 1 sobre o inverso aqui exatamente da resistência do voltímetro. Só que a resistência do voltímetro aqui, ela vale exatamente um valor absurdamente grande, muito grande, infinito. E quanto maior for esse valor, mais próximo de zero essa fração vai dar. Ou seja, esse valor aqui tende a zero. Quanto maior for o valor desse denominador aqui, mais próximo de zero eu vou ter esse resultado. Por isso que eu falei que quanto maior for o valor da resistência do voltímetro, melhor, mais fiel vai ser ali para a medição. Então, você vai perceber que a resistência equivalente entre esses dois resistores vai ser exatamente a resistência de R2, que é o cara que vai ficar sobrando, ó. Então, multiplicando cruzado, você vai enxergar que REC é exatamente a R2. Ou seja, é como se isso aqui não existisse no meu circuito. Então, eu vou calcular exatamente a DDP em cima desse cara, pensando como se isso aqui não existisse. Beleza? Vou apagar aqui e vou fazer essa conta novamente. Então, imaginando que esse voltímetro aqui, ó, ele não existe mais no circuito, o circuito se resumiria a isso, beleza? E qual seria a resistência equivalente desse circuito? Ora, a resistência equivalente desse circuito seria esse cara mais esse cara. Repare que R1 e R2 estão associados em série. Então nós teríamos 2 mais 3. Logo, a resistência equivalente daria 5 ohms. Bom, com isso eu posso encontrar a corrente total do circuito. Então, U é igual a R vezes I. A DDP total é igual à resistência total, que é equivalente, vezes a corrente total do circuito. Então, esse cara vale 20 volts, que é a DDP total do circuito, a resistência equivalente vale 5 ohms, e a nossa corrente, então, vai ser 20 dividido por 5. 20 dividido por 5 dá 4. Então, a nossa corrente mede 4 amperes. Agora, vamos analisar o nosso circuito. Se essa corrente que sai da bateria aqui, ó, é uma corrente de 4 amperes, ao passar por esse resistor aqui, o quanto de DDP ela deixa em cima desse resistor? Ora, DDP é igual a resistência vezes corrente. Então, se eu multiplicar a resistência daquele resistor pela corrente que o atravessa, beleza? Nós vamos ter a DDP que ele consome. Então, ora, 2, que é a resistência, vezes I, que é 4 amperes, que é a nossa corrente, vai dar 8 volts. Então, esse resistor fica com 8 volts. Já esse cara aqui, esse resistor R2, vai ter que ficar com quanto? Vamos calcular. Então, ó,
3, que é a resistência dele, vezes a corrente que passa por ele, que também é 4. Repare que essa corrente ela não se divide em nenhum momento. Ela chega bem aqui, ela continua descendo, e esse valor da corrente aqui vale 4 amperes. Como a corrente que passa por esse resistor é exatamente 4 amperes e a resistência dele é 3 ohms, ora, resistência vezes corrente, eu posso encontrar a DDP em cima dele. Então, a DDP em cima desse cara vai ser 4 vezes 3, que dá 12 volts. Logo, esse resistor vai ficar com 8 volts e o resistor R2 fica com 12 volts. Como o nosso voltímetro está em paralelo com o resistor R2, então a leitura desse voltímetro vai ser exatamente de 12 volts. O voltímetro marcaria, aqui indicaria no seu visor, exatamente uma DDP equivalente a 12 volts. Agora, e se eu associar um voltímetro de maneira errada, né? De maneira equivocada? Colocar em vez de paralelo, colocar ele em série. O que isso iria modificar no circuito? Vamos entender agora.